visitá-los um dia desses, Deus quiser. Amém. Nós vamos ler então 1 Timóteo, capítulo 2. Como no capítulo 1, nós lemos todo o capítulo. E vai ser igual no capítulo 2, todo o capítulo, ou seja, não, 8 versículos. Capítulo 2, do 1 ao 8. Agora começa a tratar sobre famílias, de uma forma a mostrar o Espírito Santo, a obra de Deus, o modelo. O modelo da obra de Deus é a família, que é o pai, a mãe e os filhos. Esse é o modelo da obra de Deus. Amém? Como eu tenho falado para os irmãos, Deus é completo em 3, sempre completa sua obra em 3. Amém? Então, capítulo 2, versículo 1 diz assim: Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo, para o que, digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira, sem contenda. Amém. Feche teus olhos, vamos falar com Deus. Aleluia. Altíssimo Deus, soberano Pai. Estamos aqui, Senhor, em oração, diante de Ti, para que o Senhor venha nos falar Sua palavra, interpretando-a para nós, ungindo, Senhor, nossos ouvidos, abençoando a audição dos Teus filhos, para que eles possam ouvir Tua palavra, Senhor, a fim de gerar fé, fé para vencer o mundo. Ó Deus, amado e soberano Deus, tudo está diante de Ti, Senhor. Ajuda nós nesta caminhada. Venha falar conosco, que seja o Teu Espírito Santo a falar com o Teu povo, guiando-os na Tua verdade. Eu peço isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Amém. Podemos assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Creio que o apóstolo Paulo está falando sobre uma admoestação. Amém. Que é trazer à tona, trazer em evidência, ou colocar como num lugar de destaque importante, que é a deprecação, oração, ou seja, depreciação é reduzir o valor. Por exemplo, um carro você compra esse ano, no próximo ano ele depreciou, perdeu o valor. Deprecação é o contrário, valorizar. Entende? Dar mais valor a isso. Amém? Antes de tudo que se façam deprecações, valorizações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Agora, pelos reis e por todos os que estão em eminência. Eminência são autoridades. Na nossa atual conjuntura, né, social e política, eminência não é um dom, ou como é que se diz lá, um duque. Eminência também não é um religioso, eminência é alguém constituído pela nossa democracia, que no caso, presidente, deputados, senadores, que vão decidir as questões relativas à vida das pessoas. É disso que Paulo está falando, eminência, orar pelas autoridades, orar pelos homens que estão no poder. Ah, mas não era para ser esse. Tudo bem, mas é ele que está lá. Então nós temos que orar por ele. Temos que orar. Por quê? Porque nenhum poder tu teria se do céu não fosse te dado. Foi o que ele disse para
o seu julgador na época, né? Então, você não tem o poder porque você achou que era importante ou porque você conquistou por seus méritos. Não, você recebeu esse poder. Então, todo o poder constituído é dado por Deus. Então, nós, como somos seguidores de Deus, então nós apoiamos em oração aquela eminência, aquela autoridade. Então, nós devemos orar. Embora aqui no nosso estado, nosso atual governador é uma pessoa que vai contra a lei de Deus, embora a lei do homem o apoie, mas a lei de Deus ele está indo contra. Mesmo assim, nós temos que orar por ele enquanto eminência, enquanto governador. Temos que orar para que Deus abençoe as decisões, porque conforme a decisão dele, muitas pessoas vão padecer, muitas pessoas vão sofrer. Amém? Então temos que orar. É disso que Paulo está falando. Então, quando você é um cristão, amém? Você tem que orar. Coloque todos os homens. Todos os homens. A Bíblia diz todos os homens. Amém? Para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Então, o que se sabe da nossa história do nosso país é que os homens viraram, é que houve essa coisa, esses desvios todos, desde a saída do governo militar, quando o general João Batista Figueiredo falou que sentiriam saudade daquele regime, sentiriam saudades deles, porque ele sabia que estava preparando uma troca de poder, voltando a tal democracia que as pessoas queriam, porque não conheciam as pessoas que entrariam, que estavam querendo tomar o poder. E realmente tornou-se isso. E já começou tão feio a coisa, tão errado, que o primeiro eleito já não pôde ser eleito pelas pessoas, não houve eleição direta. Então ele já foi eleito por um colegiado. E esse primeiro eleito não pôde assumir o poder. Claro, nós sabemos que tudo é permissão de Deus, mas começou mal a nossa transição política. Está entendendo? Começou muito mal, tanto que o presidente simplesmente morreu. É claro que também tem a questão pessoal. Dizem, eu não li, não vi, só ouvi falar, que ele falou que nem Deus tirava ele da presidência da República. Esse homem se chama Tancredo de Almeida Neves. E ele foi para o hospital com que nem a Márcia teve, assim, um problema no estômago, na barriga, e de lá não saiu. De lá não voltou. Está vendo? Então, eu quero dizer para vocês que, amém, os homens sem piedade e sem honestidade traz desespero. Tira o sossego das pessoas. Aí começou aquela disputa. Porque aí o que entrou, não tenho nada contra ele, nem conheci pessoalmente, e Deus é maravilhoso, né? Me colocou lá na Assembleia para trabalhar com o governador que tinha entrado, que era do partido dele, PDS da época, e eu conheci Marco Marcel, José Sarney, né, que foi presidente e vice na continuação. Amém. E eles disseram lá que ele seria o próximo presidente, mas como se quem estava sendo apresentado era o Tancredo, e os que iam concorrer eram o Tancredo e o Paulo Salim Maluf, né? Eram os dois que iam concorrer. Como que já estavam dizendo que quem seria o presidente era o vice, que era o José Sarney. Mas foi assim que aconteceu. Então, nessa transição, nessa mudança, houve esse desespero, uma comoção no país. E as pessoas entraram em desespero, tirou o sossego do país. E deu-se essa transição, e aí entraram os aproveitadores, e tornou esta grande nação continental, que é o Brasil. Se você olhar o continente sul-americano, 70%, 80% é Brasil. O resto divide os maiores ali, o Chile, porque é comprido em toda a costa, né, do mar, e mesmo assim o Chile, com todo aquele comprimento, muito pouco se aproveita, porque a maior parte é nas montanhas, os Andes, são gelados, congelados, ninguém vive lá em cima.
né? Se vive muito pouco, não tem população, ninguém sobe para lá para morar, só para passear. E depois a Argentina, Uruguai, nosso costadinho aqui, Paraguai e assim por diante. Então, essa grande nação continental entrou em turbulência porque ela tinha todos os recursos. Eu estou falando isso para você entender o que Paulo está falando aqui sobre quieto e sossegado. Os cristãos, os crentes, pensam que é só ir na igreja, dar uns pulos, uns aleluias, glória a Deus, e não entendem nada. Não, essa palavra aqui é atual. Ela nos ensina. Ela nos ensina. Para você saber o que aconteceu ontem, o que está acontecendo agora e o que vai acontecer para frente. Essa palavra é perfeita. Então você busca a Deus, não é porque você é mais bobinho, mais maleável, mais convencível. Não, pelo contrário. Aquele que crê em Deus, ele está seguro. Ele sabe o que ele está fazendo. Está vendo? Ele não está deixando de ver a novelinha lá porque... e saindo da casa dele, passando frio e vindo a um culto, ouvindo a palavra, e porque ele é mais bobinho que os outros. Pelo contrário, ele quer estar perto da fonte. Ele quer estar perto da fonte, porque ele sabe que ali Deus ensina. Um pastor tem que ser um mestre. Paulo está dizendo isso aqui. Ó. Um doutor, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, ou pastor e doutor. Está entendendo? Então Deus ensina, irmãos. Deus está nos ensinando. Você tem que saber essas coisas. Amém? Glória a Deus. Então, nessa transição desse país continental, entrou em turbulência. Por exemplo, nós tínhamos o controle sobre o ouro, bauxita e outros minérios todos que são raros, que só tem aqui. Passaram tudo, venderam tudo. Nós tínhamos o controle, a CSN no Rio de Janeiro, você já deve ter ouvido falar, a Companhia Siderúrgica Nacional. Tínhamos o controle sobre a laminação do aço, o aço laminado, o aço em lingote, era nosso, era do país e a renda era para o povo dessa nação. Venderam tudo. Está entendendo? Então aquilo que aquele presidente militar disse que aconteceria, aconteceu. Por quê? Porque um governo, entraram pessoas que não tinham compromisso nenhum. Se você observar em outros países, é claro que isso tinha que acontecer aqui, permissão divina. Se você observar alguns países em que eles mantiveram o Estado no sentido de apoio às pessoas, não significa que vender as grandes companhias não era interessante para a nação. Claro que é, mas só um pouquinho, tá? Vamos dizer o Maílson. O Maílson tem uma moto e um carro. Aí ele acha, bom, minha família está precisando de um pouco mais de determinada coisa. Eu vou vender o carro, vou ficar só com a moto e vou investir na nossa casa. Entende? Assim o governo deveria fazer, mas não vender o carro por trocado e cadê? O que houve? Então vender não é o errado. O errado é não pegar o valor que realmente vale e deixar de investir onde deve ser investido, você está entendendo? Tirando o sossego das pessoas. Aí o salário reduziu e o custo de vida aumentou. Por quê? Porque colocaram na iniciativa privada e não deram regulamentação, como a questão da energia, não regulamentaram. A energia era como é a nossa Corsã hoje. Era regulamentada, era do Estado, então... era certo, o Estado não tem que fazer energia. Então o Estado tem que vender sim, ou se não quiser vender, mantenha. Porém, que seja em benefício das pessoas, mantendo ou vendendo. Está entendendo? Então são governos que foram previstos, que não ajudariam o povo, tirariam sossego. Está entendendo? É isso que Paulo está dizendo, orar por essas autoridades, orar para que haja sossego. E perdeu-se isso. Mas como se perdeu? Se o Brasil, depois disso, virou mais cristão, virou mais gospel, encheu mais de igreja, o que houve? Não, as pessoas estão orando para se darem bem. Vão no culto para ser abençoadas, dão dízimo para ser abençoada. Vão na igreja para receber uma bênção de Deus e não para adorar, e não para servi-lo ou ouvir sua palavra e agir lá fora. Não. Está entendendo? Cada um foi na igreja para ter os seus benefícios próprios. E aí tinha a igreja A, a igreja B, a igreja C, e temos milhares de organizações
com seus diversos nomes. E o que eles fizeram? Não colocaram as pessoas conforme a palavra. E os homens, ao invés de serem guiados por orações, por desejo de que desse certo, foram guiados por seus intelectos, seus conhecimentos pessoais. E aí entrou o inimigo para fazer padecer as pessoas. Está entendendo? E isso gerou o quê? Mais organizações religiosas. Porque quanto mais violência, quanto mais doença, quanto mais desespero, mais vai ter gente querendo ir aonde? Na igreja. Então serviu a todos, menos para a palavra de Deus. Então, devia-se orar. Bom, então todo esse período, o país passou por essa turbulência e disse dos governos anteriores, aí falam só sobre o último, não foi só o último, o sistema todo já estava corrompido, todo o sistema, todos os anteriores. E então, as pessoas deveriam, então os que dizem que crêem na palavra, orarem pelas autoridades. Não oraram, começaram a criticar. E escute bem, irmão, vou dizer uma coisa para você, ó. O teu pensamento gera a tua realidade. Cuidado com o que você pensa. O teu pensamento gera a tua realidade. Tá entendendo? Então, cuidado com o que você pensa. A tua fala é a expressão do que está no teu coração. Paulinho, de onde tirou isso? Da palavra. A boca fala o que o coração está. Está vendo? Então, se você falar, a tua palavra tem poder. Nós vamos ler aqui. Paulo diz assim, ó, que, acho que é Jesus que falou isso, que a língua incendeia o bosque. Como assim? Você é dragão agora? Bosques são pessoas. Destrói vidas. Se eu chegar lá e contar uma história sobre o irmão Robson, uma mentira que seja, até que ele descubra, até que ele saiba daquilo, a reputação dele já foi na frente, já incendiou um bosque. Várias pessoas já foram, entendeu? Atingidas e influenciadas por aquilo ali. Uma vez uma irmã chegou em mim, muito, né? Não querendo falar, e se esquivando, e disse, é que o fulano disse uma coisa sobre o irmão. Como assim? O que ele disse? Ele disse que o irmão batiza no nome de um profeta aí. Ué, mas ele nunca esteve comigo num batismo, nunca me acompanhou, só minha família que estava lá. Como que ele poderia dizer isso? Está vendo? A língua incendeia um bosque. Amém? Várias pessoas foram atingidas por essa fala. E agora, tem outro detalhe. Se você orar pelas autoridades, é porque você pensou, entrou no teu pensamento, entrou no teu ouvido a palavra de Deus, gerou fé suficiente para você agir em oração. Se você ouviu, você se conscientizou, você passou a enxergar pela fé, porque gerou fé e gerou desejo no teu coração. Logo você falou a palavra de oração. Então, quando você fala a palavra, por influência dessa palavra, você está no lugar de Deus aqui na terra. É isso que Paulo está te mostrando. Então, aquilo que você falar é o que vai acontecer. Mais dia, menos dia, não duvide. O que você disser é o que vai acontecer. Fulano, pega tal coisa mas isso aqui não vai dar certo. Você está dizendo? Você já disse que não vai dar certo. Pode estar perfeito ali, mas você disse que não vai dar certo. Pode pegar, não vai funcionar mesmo. Não vai funcionar. Você disse? Diga somente a palavra da fé. Ou seja, aquilo que você recebeu aqui, entrou aqui e você pronunciou aqui. Então, quando você ouve essa palavra aqui, você é um ser poderoso, irmão. Diga ao seu filho, você é uma bênção. Mas ele está caindo de bêbado na calçada. Mas ele está rolando que nem um qualquer. Parece que a droga está tomando conta dele mais ainda.
Você é uma bênção. Eu digo em nome do Senhor Jesus Cristo, você é uma bênção. Não, isso que vai acontecer. Não é as tuas forças, o teu dinheiro, o teu poder de influência, não. Você está usando o que criou todas as coisas. Foi a palavra. Está vendo? Então, quando você ouve essa palavra aqui, você se torna um ser poderoso. O que você quer? O que é que você quer? O que tu quer que eu te faça? Não foi o que a palavra diz? O que queres que eu te faça? Que eu veja. Então vê. Então vê. O que tu quer? Que eu quero levantar e andar, então eu vou te andar. Mas o que é que fez isso? A tua fé. A tua fé. Ele sempre disse a tua fé. Não é? Você viu a palavra em ação. Você colocou no seu coração. Você falou, eu quero ver, veja. Eu quero andar, ande. Senhor, se é tu mesmo, deixa eu ir onde tu está, venha. Está vendo? A tua fala, a tua palavra tem poder. Quando você está sob essa influência. Irmão, você como ser humano, por que o Nenezinho não fala, irmão? Alguém sabe me explicar por que o Nenezinho não fala? Por que a Bethany não fala? Por que ela não fala? Porque se ela falasse, ela ia dizer, para tudo. Eu quero voltar para o lugar de onde eu vim. E isso aconteceria. Você está entendendo? Aí o Nenezinho não pode falar. Ele olha para você e sorri. É tudo que ele pode. Ele olha e vê o que ele via lá. Ainda não transformou. E a ciência prova que existe uma transformação do cérebro do bebê. Quando ele chega numa determinada idade, quando ele já começa meio que engatear, querer caminhar, o cérebro deles muda. Depois chega numa outra idade, a Ruth estudou isso. A criança com 6 anos, irmão, pode botar o que você quiser na criança, na cabeça da criança. Ela pega se ela quiser, se aquilo influenciar, se aquilo ela achar que é bom. Mas do 0 aos 6, isso a ciência prova. Do 0 aos 6 anos, a criança vai receber a influência para a vida dela. É aquilo ali que ela vai ser. Não tente mudar aquilo ali. Por isso, mas isso aí é a ciência, é? O que diz a palavra? Ensina a criança. Está vendo? O caminho que ela deve andar. Porque quando for velho, não se desviará. Você entende, irmão? Você é a palavra. Você pode olhar para a figueira que não dá fruto e dizer, pode secar. Se você não der fruto, pode secar. Você pode olhar para a montanha que te ameaça e dizer, lança-te daqui no mar. Se não duvidar no teu, tem que estar dentro de você. Isso é a palavra. Então você tem o poder da fala. Você fala, mas você foi tão influenciado por coisas negativas que você mais fala coisas negativas. Fala palavrões, fala palavras ruins e assim por diante. E amaldiçoa sem querer. Esse aí é um vagabundo mesmo. Esse aí é um isso. Esse aí é um aquilo. Você está determinando, você está dizendo, você está dizendo, você está dizendo. Esse aí é parado, esse é muito rápido, esse é malandro. Você está dizendo, você está determinando, irmão. Você está determinando tudo isso sobre aquela pessoa. Você entende? Esse governo não presta, esse país não presta, você está determinando. Você tem o poder da fala. Agora, quando você tem a palavra de Deus, muito maior é esse poder. Porque o poder da fala está em você, mas está no outro também. Então você pode desejar uma coisa, mas o outro pode desejar que você não tenha aquela coisa. Você está entendendo? Vai depender de quem tem mais otimismo para alcançar. Está entendendo? Mas quando você tem o poder da palavra divina, que é o que vocês estão ouvindo aqui, irmão, passa o céu e a terra, mas não tem nada que possa impedir. Você está entendendo? Não tem nada que possa impedir, porque você está ouvindo a palavra. Ô, irmão, às vezes Deus coloca sonho, Deus dá visão,
Coloca desejo, começa a colocar. Teve uma época que eu comecei assim, ó, comecei a imaginar, meu Deus, o que é isso? E eu dirigindo meu carro e eu vi um símbolo Mercedes ali. Mas da onde isso? Vai acontecer daqui a uns dias. Você está vendo? Eu não pedi, mas simplesmente ele colocou o desejo. Colocou aquela visão e disse, amém, Senhor. Seja feita a tua vontade. E tudo acontece para que aquilo aconteça e venha para você. Passa dia, ano, mês, não importa. Deus coloca na tua mão. Agora, se você falar, aquele cidadão, aquele é assim, 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 você está dizendo, você está criando aquilo agora. Você está determinando aquilo agora. Está vendo? Então, fale a palavra da fé, o que você ouve, a palavra de Deus. Você tem força, você tem poder, determine e acontecerá. Mas é impossível, mas é difícil. Você está crendo pela fé ou pela tua força? Paulo sempre disse, Pedro, João, todos eles, o poder de Deus em nós opera. Amém? Então, uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Piedade, cuidado com as pessoas. Cuidado, piedade é uma forma de amor. Piedade, acolhimento, pessoas. E honestidade, não tira daqui mais do que deve. E nem coloca ali mais do que deve. Honestidade. Então as pessoas pararam de orar pela nação. Pararam de orar pelas autoridades. Eu não fui a favor desse governo, não. Como é que eu vou dizer assim? Não votei, até estava viajando, mas uma pessoa me perguntou: mas e agora o que vai fazer? Eu vou orar por ele. É isso que eu devo fazer. Orar por eles. Orar pelas autoridades. Olha a palavra aqui. Está aqui a palavra. Então, se você viver a sua vida de acordo com essa palavra, meu irmão, você está seguro. Em todos os sentidos. E não porque você vai na igreja. E não porque você fez um voto, ou porque você deu dízimo, ou porque você é mais certinho que os demais. Não! Você pode não errar da forma que o teu irmão erra. Mas certamente ele não erra da forma que você erra também. Está vendo? Então perfeito é o Senhor. E nós somos, seja perfeito como perfeito é Ele. Mas por que você é perfeito? Perfeito nele, porque se tira essa palavra de mim, o que eu viro? Pior do animal, irmão. É isso que é o ser humano. Tira essa palavra, o que resta? Nada. Nada. Tá vendo? Amém? Então, honestidade. Essa honestidade desapareceu. Por quê? Porque deixaram de orar. Olharam para a Bíblia como se fosse uma religião, um grupo, uma organização religiosa. Não, essa Bíblia aqui está contando a história desde a criação do planeta. Quando a terra era sem forma e vazia, era uma bola de fogo, e o Espírito de nosso Deus, girando em torno dela, refrescando-a. Era do gelo, porque ela era fogo. Fogo, fogo, fogo era a nossa terra. E ele refrescando, refrescando, trazendo vida para que nós viéssemos. Está vendo? Segundo a ciência, isso foram bilhões de anos. A Bíblia diz que foi 5 dias. O mundo foi feito em 7 dias. 5 dias. 5 dias. No sexto ele fez o homem. Está vendo? 5 dias Deus fez tudo. Não foi em 7 dias. Deus fez tudo em 5. No sexto ele fez o homem. E no sétimo ele descansou da sua obra. Um dia, 1000 anos. 1000 anos, um dia. Deus não conta tempo. A ciência pode estar certa na questão do carbono, da contagem, da escatologia ou da cronologia. A ciência pode estar certa. Pode sim ter sido bilhões de anos. Mas continuava sendo meu Deus. Para ele não tem dia, não tem. Mas Moisés escreveu. 1 dia, 2 dias,
3 dias. E eles entenderam que foi em 7 dias. Não! 1 bilhão de anos para Deus é um dia, 1 milhão de anos para Deus é um dia, não faz nem diferença. 2, pode ser bilhão, pode ser milhão, pode ser centena, pode ser... Para Deus continua sendo um dia. Você está entendendo a linguagem do eterno com a nossa linguagem mortal, carnal? Por que nós contamos o tempo conforme a nossa existência? Porque nós achamos que nós somos a unidade, nós somos a importância sobre essa terra. Se nós fôssemos a importância sobre essa terra, nós deveríamos durar no mínimo uns 3.000 anos. No mínimo. E sabe de uma coisa, eu tenho uma novidade para te dizer. Você foi feito nessa terra para não morrer. Aleluia! Por isso que ela vai passar por uma purificação. Mas enquanto você recebe a palavra de Deus e você está nesse corpo mortal, você tem que agir essa palavra, porque senão o pecado vai pegar você, o salário do pecado vai pegar você. Ah, mas eu não falho. Sim, não tem problema, até 3ª e 4ª geração, em alguns casos até mais. E o que acontece então? O pecado do teu bisavô vai atingir o teu avô, que vai atingir os teus pais, que vai atingir você. Está vendo? Você pode vir a pessoa perfeitinha. Você já tem 3 gerações para pagar para trás o que eles fizeram. E igualmente, você é bisavô de alguém. O teu filho vai ser avô de alguém. O teu neto vai ser pai de alguém. Você está entendendo? E o teu tataraneto vai pagar o que você fez. Você está vendo como que é? Mas quando chega essa palavra, você entra na segurança divina. Você passa da morte para a vida. Aí você entra no sangue. Cadê? Os demônios vêm do abismo com muita gana, com muita raiva, com muita vontade de eliminar o que representa Deus aqui. A Bíblia diz que Satanás virá querendo ser Deus contra tudo que se chama Deus. E esses demônios vieram na sexta trombeta, e eles vêm querendo achar você, e eles estão querendo achar você, e agora você já sabe quem eles são, porque eles vêm matando, mas eles se transformam em religião, e se escondem, e eles querem pegar você, e quando eles vão lá no Paulinho, filho da Romilda, e eles vão lá e pegar ele, quem que eles encontram? Paulinho já morreu. Paulinho já morreu, porque eu morri com ele naquela cruz. Por isso Paulo disse, se tem um lugar para me gloriar, é na cruz do meu Salvador, é ali, porque fora dali eu não existo, Satanás já teria me destruído. Está vendo? Então, quando eles vêm procurar você, cobrar aquilo que o teu tataravô fez, eles não te encontram mais, porque você não existe mais. Você está coberto no sangue. Que sangue é esse, irmão? Está sendo distribuído agora. Está vendo? O sangue está sendo aspergido, está sendo jogado agora. É a palavra. É a palavra que está sendo jogada em você. Que sangue? Sangue é vida. E se o sangue é vida, você está recebendo o quê? Vida. Vida de Deus. Está vendo? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei porque Deus me levou nesses lugares aí, para saber essas coisas e acompanhar a história tão de perto assim. História da nossa nação, história do mundo. Amém? Glória a Deus. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. O que é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador? Só tem uma forma de agradar a Deus, você sabe, né? Sem fé é impossível agradar. E para ter fé, a fé vem por onde? Por ouvir, e ouvir pela palavra. Então, se não tem palavra, não tem fé. Se não tem fé, Deus não está nem te ouvindo. Você está vendo, irmão? Que coisa séria é isso?
Você está na mira de Satanás, ó. E está achando que você está seguro. Você só está seguro num lugar. Salmo 91. Na sombra, no esconderijo do Altíssimo. Fora daqui você está perdido. Fora disso, você está perdido. Aleluia! Glória a Deus. Eu gosto de fazer isso aqui. Ó. O que eu faço? Como é que é? Ô, gurizada, vocês estão dizendo que é esse muro aí, que não existe arma, que já vieram um exército, que eles fizeram um modelito da Grécia lá. Os gregos são muito imaginativos, então eles fizeram um modelito de Troia, né? Mas não tem nada a ver, Troia foi imaginação. Agora, a cidade de Jericó foi real. E não tinha como transpor aquelas muralhas. E eram tão largas que eles moravam nas muralhas. E a Raabe escondeu aqueles moços, mas como assim vai ser destruído? Não, isso aí vai ser destruído. Vai cair tudo por terra. Mas não existe arma. Não existe nada que possa derrubar isso aqui. Como que vai ser destruído? Isso aqui foi feito durante muitos anos, milhares de anos. Como é que vocês estão dizendo que vai destruir? Prova! Não temos como te provar. Mas o nosso Deus... E foram explicando e explicando a palavra. E aquilo entrou aqui, convenceu aqui e desceu aqui. Paulo disse, não subiu no coração do homem. O coração é um lugar mais alto. E então, quando chegou no coração, gerou ação. E ela disse, o que eu faço? E eles deram a ação para ela. O sinal é o sangue. O sinal é agir a tua fé. O sinal é agir esta vida, esta novidade de vida. O sinal é agir essa palavra. Você não vai tomar uma decisão com relação a essa palavra, você vai ficar esperando, então vai cair e você vai estar ali para morrer. Aí imagine agora a Raabe, uma mulherzinha de má fama, porque ela era uma prostituta, mas a única prostituta que o seu nome entrou na genealogia dos filhos de Deus. Como esse Deus é lindo, é maravilhoso. Por isso que eu sinto que eu tenho uma saída, tenho uma segurança, tenho um recurso para mim. Sabe por quê? Daquela mulher de má fama, ele tirou um rei. E disse do incremento desse principado, esse reino não terá fim. Aquela mulher era avó do Davi, uma prostituta. Pessoal, vem para minha casa, os muros vão cair, mas aqui não vai cair. Tá louca, mulher? Isso nunca foi derrubado, nunca teve jeito de chegar aqui. Você enlouqueceu, mulher? Vem para minha casa que vocês vão estar seguros. Tá louca? Tá demente já tá demente. É assim que vão dizer para você. É assim que vão achar de você. Está demente. Aleluia. Aleluia. O sistema está tão bom. O sistema religioso está perfeito. Louvores maravilhosos. O mundo inteiro tem igreja em cada esquina. Está tudo tão bom. Capaz que isso está condenado a cair. Não. Oh, meu irmão. Só o sinalzinho do sangue. Coloca, Raabe, um paninho vermelho na tua janela. Coloca um paninho vermelho na tua janela. Você não precisa de prova nenhuma. Você só precisa de um sinal. E o maior sinal que Deus poderia te dar é trazer você a ouvir essa palavra. Esse é o maior sinal que Ele te deu. Você está entendendo? Tome posse disso. Tome posse, esse é o sinal que Ele está te dando. Ele enviou o seu mensageiro e é uma coisinha de nada, um nada. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E quando ela colocou o paninho, que chegou no tempo, aquilo começou a cair, cai dali, cai daqui, e já não deu mais para eles correr para a casa dela, porque tudo caiu por terra, e foi caindo,
mas o poderoso paninho segurou a casa dela. O paninho não tinha um poder sequer, era o sinal que representava. Agora, ela não tinha toda a palavra, ela não sabia, mas ela creu no que o enviado de Deus falou. Então pegue isso, irmão. Pegue isso. E não tem nada que derrube você. Aleluia! Tudo cai por terra, irmão. Tudo cai por terra. Imagine a casa dela, deve ter tremido, e um raio caindo ali do lado, e o outro caindo ali, e outro para lá, e as pessoas morrendo, e sendo carbonizada, esmagada, e a casinha dela tremendo, mas ali, ó, no mesmo lugar, porque ela creu no sinal. Aleluia! E este sinal é o sangue, a palavra de Deus em você. Apenas segure isso. Amém? Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Ore então pelas eminências, ore pelas autoridades, ore pelo teu país. Mas então, o irmão concorda com essa coisa de jejuar e orar para que passe essas doenças, para que volte tudo ao normal? Meu irmão, o meu Deus disse que haveriam pragas sobre a terra. Ele disse, o meu grande exército que enviei, ele mandou, foi ele que mandou. Eu vou pedir para ele tirar a mão de lá, mas quem sou eu se eu preciso da misericórdia dele? Você está entendendo? Orar pelas autoridades é que haja sossego, que haja honestidade, que Deus abençoe, que eles tomem as melhores decisões. É isto. Mas não orar para tirar. Irmão, o salário do pecado é a morte. O que o mundo está fazendo? Macho e fêmea os criou. O que eles estão fazendo? Autorizados por lei, que nem Sodoma. Autorizados por lei a irem contra a lei de Deus. Meu irmão. Todo país que se preza tem uma Constituição, uma Carta Magna, e jamais essa Carta Magna vai contra a verdadeira Carta Magna, que é a Palavra de Deus. Então, por que fizeram essas leis? Porque esta palavrinha aqui, disse que como foi nos dias de Sodoma, seria nos nossos dias. Os dias que antecedem a vinda do Senhor. Está vendo? E o mundo religioso? Tem igreja para tudo que é lado. Todo mundo é gospel. Todo mundo escuta hino. Tinha uma senhora já falecida, e eu vi a morte dela. E essa senhora, eles eram da religião africana, e lá botaram por engano um hino. Por engano, porque parecia uma música. Isso lá nos anos 90, né? 80 e pouco. Botaram um hino tocar. E aquela mulher gostou, e aquele povo gostou. Mas aquilo foi estranho. Porque gente que não era, da igreja, escutando uma música gospel, e aquilo, um hino, na época era hino, foi muito estranho. Hoje é normal. Na perto de casa tem uma mulher que na cabeça dela ela acha que é um homem, e fazem bailes e coisas horrendas e tudo mais, mas quando estão limpando lá de tempo em tempo, botam um hino tocar bem alto. Agora é normal. Está vendo? O que é isso, irmão? Viraram cristão? Mudaram a vida? Expuseram o sinal do sangue na vida deles? Não. É cumprimento dessa palavra aqui, que ele disse, como foi nos dias de Noé. Eram religiosos que botavam Deus na parede. Está vendo? Estes são os sinais. Então a palavra que você está recebendo é palavra final, palavra profética. Que Deus nos ajude, irmão. Que Deus nos ajude.
Amém? Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem. Irmão, você acha que Deus quer botar alguém lá no lago de fogo eternamente? Não, Senhor. Foi o que João disse. Eis aí o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, irmão. O mundo vai para o lago de fogo, para o abismo, perdoados. Todos eles irão para lá, perdoados. Porém, não expuseram o sangue, não tomaram a vida de Cristo. Irmão, o Cristo, Jesus de Nazaré, filhinho de Deus, era Deus na terra, mostrando uma novidade de vida para você, como você deveria viver. Está vendo? Até que, o que diz? Até que chegamos à estatura dele, Cristo Jesus, Filho de Deus, você está entendendo? Varão perfeito. Então você tem que chegar naquela vida, era Deus mostrando para você. Você acha que esse Deus mandaria o seu gurizinho lá resolver o problema do outro, a sua criatura, o Adão, o outro seu filho, que perdeu, jogou a humanidade no pecado? Você acha que Deus mandaria outro para resgatar o que o outro se perdeu lá, o que o outro perdeu? Seria um Deus covarde. Está vendo? Mas se ele é varão de guerra, poderoso na batalha, o Senhor dos exércitos. Em Israel, eles entram assim na batalha. Eles entram assim na batalha. E quando eles vão para a batalha, a infantaria deles não entra assim, vira um alvo fácil. A infantaria de Israel entra assim. E sabe quem é que vai bem na ponta aqui, bem na frente? O general. Está vendo? Ele veio e tomou o nosso lugar. Ele entrou na nossa frente. Ele veio mostrar como deveria ser a coisa. Ele veio mostrar a você. Aquela é a vida. É aquilo ali. Não, o resto, o que o Paulinho inventou, o que os outros aí inventaram, não tem nada a ver com ele. Ele mostrou como você deveria viver. Evangelho não é uma forma de viver. Evangelho não é um sistema religioso. Evangelho é novidade de vida, notícia nova de uma nova vida, de uma nova existência. Então, quando você recebe essa nova existência, você se torna ela. Está vendo? Você não sabia que você agora é Jesus Cristo? Você diz e acontece. Você pensa e toma na mão. Vem a sua mão. Então, meu irmão, descansa no Senhor. Eu vou dizer uma coisa séria aqui. Isso é para mim. Você faça como você quiser. Irmão, nesta terra, nessa existência minha, não tem nada mais precioso, nada mais importante do que estar diante dessa palavra. Não existe. Não tem. Não tem palácio, não tem riqueza, não tem propriedade, não tem bens, tudo é efêmero, tudo passa. Você veio sem nada lá do ventre, você volta para lá do mesmo jeito. E o ventre da tua mãe é a terra para onde você vai. Você saiu do ventre dela. Mas quando você voltar, ela já virou terra. Pois é para onde você vai. De novo para o ventre dela. Foi isso que Nicodemos não entendeu. Está vendo? Você volta para a terra. Pó ao pó. Você está entendendo? Você leva o que com você? Pode fazer no teu velório lá um mausoléu com coisas douradas, mas lá dentro vai ter um corpo apodrecendo que nem os abutres vão querer chegar perto. Pode enfeitar o que quiser por fora, e com o tempo vai virar pó, e igual. Então, a única coisa que você leva é a palavra eterna. Se você receber essa palavra, você então passou da morte para a vida e não tem mais nenhuma condenação para você. Por quê?
Você agradou a Deus. E quando você agrada a Deus, porque você se tornou conhecido do meu Pai. Você está entendendo? Você se tornou conhecido dele. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Ele queria que todos ouvissem essa verdade. Mas Satanás saiu rapidamente e veio alterando a coisa. Você pode ver uma coisa, é tão astuto, ou você entra num sistema religioso e fica lá, ou você é considerado um nada. Você tem que estar num sistema. E quando você quer tentar mostrar o que você realmente é, religião não se discute. A porta é fechada. Você está entendendo? É bem assim. O diabo trabalhou muito bem. Ah, tu está falando de igreja? Eu já tenho a minha. Eu tenho a minha. Eu tenho a minha. Eu tenho a minha. Você está entendendo? Deus quer que todos se salvem. Mas eles tiveram comichão nos ouvidos. Só a palavra não foi o suficiente. Por isso que vão para o abismo, onde há pranto e ranger de dentes. Mas como ranger de dentes se são espíritos lá? Como ranger de dentes? Meu irmão, tem um corpo do outro lado esperando. Tem, perfeito esse corpo. E ele não morre. Sabia que esse corpo lá não morre? E se ele não morre, é bom que ele esteja num lugar bom, né? Porque se ele não morre e for para um lugar ruim, peraí, que graça tem? Você está entendendo? É bom que ele vá para um lugar bom, porque se ele for para um lugar ruim, só um pouquinho aí. Então, receba a palavra da vida que está sendo apresentada a você. Irmão, o lugar ao teu lado está vazio. E você sabe quem você queria ali do teu lado. Você sabe. Dê a ordem. Dê a ordem. Comece a enxergar ali. Comece a enxergar ali do teu lado. Comece a gerar. Comece a gerar. Você está ouvindo uma palavra que gera o que não existe. Essa palavra criou tudo do nada. Apenas por haja. Haja. Não interessa de onde veio. Haja. Não interessa como vai ser. Haja. E ponto. Você está ouvindo essa palavra. Está vendo? Então comece a dar a ordem. Tu é filho de Deus, não sou digno, tu é um Senhor, tu é um mestre, eu não sou digno que entre no meu teto. Mas se tão somente deres a ordem, o meu servo será curado. E o que Jesus disse? Ô servo do fulano, seja curado. Foi isso que ele disse? Não. Seja feito conforme a tua fé. Está vendo? Porque ele tomou a palavra. Ele tomou a palavra, mas ouvimos a palavra e não tomamos ela. Então o que está havendo? Não estamos tomando conta dela. Tome a palavra, irmão. Tome a palavra. Não importa se você vai comer um pãozinho torrado de 3 dias, um café preto bem fraquinho. Não importa. Não importa nada disso. Não. Não interessa. Se você for comer um arrozinho puro de ontem, não tem problema. Esteja agradecido. Sabe, esse Deus é tão maravilhoso, irmão. Quanto mais você agradecer, mais Ele quer te dar. Você quer ver uma coisa? Toda vez que você se machucar, diga um palavrão. Toda vez que você se machucar, diga qualquer coisa. E você vai estar sempre se machucando. Porque aquilo quer ouvir, que você fale aquilo. Tá entendendo? Mas toda vez que você se machucar, obrigado, Senhor. Bom, mas nenhuma mosca vai sentar em ti, sabe por quê? Porque a adoração nesse mundo, o que está nesse mundo não quer adoração a Deus. Então comece a agradecer. Se você tropeçar, agradeça. Se faltar, agradeça. Tá entendendo? Se der errado, agradeça. Ô, irmão, daqui a um pouco vai dar tão certo que você vai ir. Mas o que está acontecendo? A minha vida mudou.
Está vendo? Porque você gerou. Você está ouvindo a palavra para botar em prática. E isto é que Paulo diz, e venham ao conhecimento da verdade. A palavra em ação em você, porque a fé sem obra é o quê? É morta, irmão. É morta, não tem vida. O que adianta? Não serve para nada. Sem ação, você não recebeu a vida. Você recebeu o argumento. Você recebeu o arrazoamento. Você recebeu a forma de o esposo ir contra a esposa ir contra o esposo, o filho ir contra a mãe ir contra o filho e assim por diante. É isso que você recebeu, se você não colocar essa palavra em prática. Está vendo? Então não é o conhecimento. Você recebeu um conhecimento carnal, letra. Mas o conhecimento que Paulo está falando é o conhecimento da verdade. E o que diz a palavra, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Aleluia. Jesus é a verdade. A vida, aquela vida que esteve aqui. Ele é a verdade. Não era um judeu bonzinho. Não era um judeu que distribuía a riqueza dos ricos para o pobre. Ele nem era rico. Está vendo? Isso aí quem fez foi Robin Hood na história inglesa aí. Está vendo? Então, Jesus é a verdade, mas porque ele disse, eu só falo o que o meu pai. Ou seja, só falo o que ele me ordenou. Só faço o que ele me ordenou. E você? E você? Você está entendendo? Então você está recebendo a ordenação de Deus agora sobre você, a palavra. Mas o nazareno, mas o israelita, a doutrina, o cristianismo, segundo o conhecedor, os homens entendidos, o cristianismo é uma das religiões mais antigas, que veio de uma outra religião mais antiga ainda, que é o judaísmo. Não, o judaísmo nunca aceitou a Cristo. O judeu não aceitou a Cristo, então o judaísmo nunca virou cristianismo. O cristianismo que hoje nós recebemos não é essa palavra. O cristianismo que nós recebemos é segundo Roma, que é um paganismo disfarçado. E esse cristianismo com seus líderes, esse cristianismo que não tem as suas idolatrias, a maioria das igrejas protestantes não tem as suas idolatrias, seus ídolos, porém tem os seus grandes homens. Está entendendo? É a mesma idolatria. Porque o único digno de honra é o Cordeiro, aquele que se sacrificou. A ele toda honra, toda glória, todo louvor e adoração. Você está entendendo? Tudo a ele. Este é o conhecimento da verdade. Que você renda tudo a ele. Deu errado? Amém. Não deu certo? Amém. Está ficando pior? Amém. Ele está se espelhando. Havia um espírito que vinha por descendências, gerações, sobre a tua família, sobre a tua vida. Mas quando chega em você, esse espírito não te acha porque você se escondeu no sangue. Você se escondeu no Cristo. Este é o conhecimento da verdade. Jesus é a verdade. Então esse cristianismo que estão vendendo aí, este não vem de Jesus Cristo. Até porque Jesus lá era só Jesus. Tanto que Pedro disse, sejam batizados em nome de Jesus. Jesus era só Jesus, palavra feito carne. Agora, depois que ele sobe e é assunto ao céu, então desceria em nome dele o Consolador, a unção verdadeira. E essa unção verdadeira é o ungido Cristo. No idioma antigo, grego antigo, arcaico, esse Cristo significa o escolhido, o Messias, o poderoso enviado aos filhos de Deus. Está vendo? Então esta unção é o Espírito Santo. E onde é que está esse Espírito Santo? Em grito, e pulo, e revelação, e alegria, e animação, em avivamento corpóreo, físico, emocional? Não! O avivamento é a palavra. O Cristo está na palavra. Então não é um cristianismo, é um Cristo vivo vivendo em você.
Por isso diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Jesus, Cristo, a unção. Jesus, palavra que está entrando em você, conhecimento da verdade. Está vendo? É só para esses que não há nenhuma condenação. Você está na igreja? Você está perdido. Você é um cristão? Você está tão perdido quanto aquele batuqueiro lá da linha preta, lá, aquele que só faz maldade. Você está igual a ele. Você vai para o mesmo lugarzinho que ele. Está vendo? Por quê? Porque você deveria ter Cristo Jesus. É o único lugar seguro. Está vendo? Aleluia. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vem, vocês vão encontrar em mim paz e descanso. Vocês não sabem que o Filho do Homem, aquele que andava caminhando para servir o homem, é Senhor do dia do descanso? Ei, manda esse homem para a cruz aí, mata esse é o filho do José, o carpinteiro lá. Como é que agora ele está dizendo que ele é Deus? Porque o sábado ou o dia do descanso é de Deus. E quando ele diz que ele é Senhor, ele é dono do dia do descanso, ele está dizendo, eu sou Deus. Por isso que o Filipe perguntou, mostra-nos o Pai. Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Agora, com relação a você, ele fez uma oração lá em João 20, pelos seus apóstolos, e ele me incluiu naquela oração. Sabe o que ele disse? Oh Deus, o Senhor falou sobre mim lá, quase 2000 anos atrás. Rogo não só por esses, mas por aqueles que pela tua palavra crerão em mim. E eu creio, eu estou aqui, Jesus, eu creio na tua palavra, não importa o que me aconteça, eu creio na tua palavra. Está vendo? É isso que você deveria dizer, eu creio nessa palavra, sai dessa Babilônia, sai dessa confusão e entre no conhecimento da verdade, porque esse é o desejo de Deus. É isso que ele quer. Que você entre na verdade. Ô irmão, quase 2000 anos contando uma mentira que ela quase se tornou verdade. E vou ser bem sincero para você. Aqui no Rio Grande do Sul, eu não conheço quem prega essa palavra assim, sem nenhum interesse. Eu não conheço. Então eu creio que somos privilegiados por ouvir essa verdade. E não estou dizendo isso para que você me acompanhe, ou me siga, ou simpatize comigo. Não, o meu desejo é que você tenha um relacionamento com o Cristo. Esse é o meu trabalho, que você tenha um relacionamento verdadeiro com Deus através do Cristo, a palavra. Não tem outro jeito. Ah, mas eu vou para a montanha, você vai estar fazendo que nem Babel. Eu vou para a montanha, eu vou falar com Deus, vou ficar 2 horas em oração até que Deus me responda. Ah, que bom. Você deveria somente crer. Somente crer. Isso é tudo. Eu vou em todos os cultos, vou estar lá, e eu vou ser o primeiro a chegar, o último a sair, e vou glorificar, e vou encontrar com Deus. Irmão, ouça a palavra. Onde é que é o culto para Deus? Onde é que é? Ele disse para Moisés, vai lá e disse para o faraó, para eles saírem de lá, para ir largar o meu povo, para ir na terra que eu vou mostrar, para eles me adorarem. É onde Deus quer. Onde Deus está, é onde está a sua palavra. E o que você faz lá? O adora. E como que você o adora? Deus é Espírito. E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em palavra. Está vendo? Não importa o lugar, se embaixo de uma árvore, não importa. Não importa, irmão. Não interessa. O que interessa é que ele esteja ali. 2 ou 3 em meu nome. Amém? Glória a Deus. Então, porque há um só Deus e meu Deus, irmão, isso aqui daria mais um culto. Já estamos em 1h04. Amém? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo,
homem. Ah, tá, entendi, irmão Paulinho. Então, Jesus Cristo, o homem, significa aquele nazareno que veio aqui na terra. Então, ele é o nosso mediador, Jesus. Então, eu vou ter que orar em nome de Jesus, claro, porque Jesus é o nosso mediador para chegar em Deus, claro, naturalmente. Jesus, sim. Irmão, mediador. Aleluia. Quando você vê os debates, né, numa campanha, tem um candidato aqui e outro candidato ali, né? Vamos dizer, o candidato 1 e o 2, né? E entre eles tem um mediador, não é? Que vai intermediar a coisa, né? Porque são dois interesses, não é verdade? São dois interesses distintos. Vai mediar uma conexão e nesse caso é um diálogo, um debate, perguntas, então vai ter um mediador. Aqui, Jesus Cristo como mediador, irmão, é aquele sangue no propiciatório que Deus esmagou no lagar da sua ira e desceu todo aquele sangue, e João escreveu, Pedro também, filhinhos, não pequeis, mas se pecares, lembra que tem um advogado no céu, tem um mediador, tem alguém por você lá. O sangue é o sangue. Então o único lugar que Deus te vê limpo é através daquele sangue. Então o mediador é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, homem, é Deus em você. Você está entendendo? Então Deus em você, a vida dele agora entrando em você. Jesus Cristo, homem, todo que recebe o meu enviado, a mim me recebe. Mas engraçado, os enviados de Deus agora, que se dizem enviados de Deus, eles querem ser autoridades, mas Jesus ensinou: aquele que quiser ser o maior, sirva. O que quiser ser o maior, sirva, mas é o contrário. Eles querem ser maior, mas não querem servir, eles querem ser servidos. Você está entendendo? Que interessante, que evangelho esquisito esse, né? Então, Jesus Cristo, homem, é apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Você está vendo? Então, Jesus Cristo está aqui na sua mão, no seu braço, trazendo salvação para você. Ah, não, eu vou orar, e vou encontrar salvação. Você não vai encontrar. Bem-aventurado é os que entram pela porta. O que entra pela janela é ladrão e salteador. Tem lei contra ladrão e salteador. Você está entendendo? Então você tem que entrar pela porta. Quem é a porta? Jesus. E Jesus fez o que? Vocês vão ser minhas testemunhas. Todo que recebe o meu enviado, a mim me recebe. Então, Jesus Cristo, homem mediador, é a palavra que você está recebendo. Oh, meu irmão, isso é tremendo. Amém. Mas vamos correr aqui. Aleluia. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos os santos, todos os cristãos, todos os evangélicos. Não, por todos. João já disse: tira o pecado do mundo. Ele se deu em redenção por todos. Ei, só um minuto aí, pastor. Tem uma questão. Como que Jesus poderia se dar se quem deu aquele cordeiro para sacrifício foi Deus? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Há uma confusão aí. Como é que agora Paulo está dizendo que ele se deu, ou se deu a si mesmo em preço de redenção? Como que ele se deu a si mesmo? Você não está vendo aí Deus? Você não está vendo aí ele? O general na frente da batalha? O varão de guerra poderoso da batalha? Você não está vendo ele aí mostrando que a morte é possível vencê-la? Você não está vendo aí ele mostrando que é possível viver essa palavra? Aleluia! Por que vocês vêm buscar entre os mortos aquele que vive? Aleluia! Oh, irmão, isto é maravilhoso. Então ele se deu.
Ele se deu em preço de redenção. Tinha um irmão que disse para mim: ô irmão, você não pode dizer meu para os seus irmãos. Eu disse: eu posso sim, irmão. Sabe por quê? Porque foi pago um alto preço por cada um de vocês. Um alto preço. Um alto preço. Aleluia, foi feito até o hino. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um. Na palavra? Está vendo? Nele, ele se deu. Aleluia. Glória a Deus. Para servir de testemunho. Irmão, Deus trabalha com modelo. Molde. Olhe para o molde. É isso aqui, é o certo. Fora disso, é anátema. Paulo escreveu isso. Fora disso, é anátema. João escreveu: se tirar um tio ou um J das palavras da profecia desse livro, é o suficiente para perder a sua parte na cidade santa, na árvore da vida. Perdeu. Está entendendo? Então não mude nada. É o modelo de Deus aqui, ó. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. No teu tempo. No tempo de Deus sobre a sua vida. Amém? Para o que? Digo a verdade. Em Cristo. Paulo está dizendo: eu não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Está vendo? Mas os homens querem ter um título. Eu sou um apóstolo. Eu sou um profeta. Eu sou um doutor. E eu isso. E eu aquilo. Tudo que importa é que você esteja naquele corpo. Está vendo? Ligado pelo sangue. Você entende? É isso que importa. Amém? Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos. Senhor, quem entrará no teu santuário? Quem entrará no teu santuário? Os que têm as mãos? Você está entendendo, irmão? São as tuas ações agora em Cristo Jesus. São as tuas ações. Você ouve essa palavra, você agora passou a viver ela. Você ouve essa palavra, você passou a viver dela. Então as tuas ações não são mais tuas, porque as tuas mãos foram limpas. Ou seja, a tua dívida foi paga, irmão. A tua dívida foi paga. A tua dívida foi paga. Descanse. Descanse no Senhor. Aleluia. Sem ira nem contenda. E foi escrito: irai-vos, mas não peca. Contenda, você vai estar num outro nível. Não humilhe o teu irmãozinho que está mais abaixo. Não. Pelo contrário, ajude-o. Está vendo? Amém? Esta é a obra. Que Deus nos ajude, irmãos. Amém? Se Deus permitir, na quinta-feira, hoje é quinta? Meu Deus, vai demorar esse culto a chegar. Na terça-feira estaremos aqui. Amém? E o próximo assunto é os deveres das mulheres cristãs. Meu Deus, orem, irmãos, orem para que Deus nos ajude. Amém? E fale sua palavra. Irmão Robson, passa aqui para fazer o encerramento em nome do Senhor Jesus.